a todos. Boa noite. Vamos dar início, então, ao nosso culto de celebração, ao nosso Deus, ao nosso Rei. A palavra, por favor. A palavra, como foi pregado semana passada, né? Que coisa maravilhosa. Depois do culto, você refletiu a respeito da palavra, tremenda. Né? Vamos louvar o Senhor? Vamos louvar a bondade do Senhor? Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Quando me levanto até o meu deitar, cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. Quando se voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu a ti te dou meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. 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 És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei
vontade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Em todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Glórias a ti, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Eu vou pedir para a Aninha distribuir para nós. Shalom, irmãos. Boa noite. Shalom para quem está em casa também. A Aninha está distribuindo um grãozinho de mostarda para cada um. Eu vou querer que vocês segurem esse grão de mostarda enquanto eu vou dar a palavra de abertura do culto de hoje, que está lá em Mateus 17, 20, se alguém quiser procurando já. Mateus 17, 20. Todos conseguiram pegar? Esse aqui é um grãozinho de mostarda. Eu fiz questão de pegar para a gente entender o quanto ele é pequeno, né? E Jesus diz na Bíblia, lá em Mateus 17, 20, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, olha o tamanho do grão de mostarda, ele é muito pequeno, nós somos pequenos. Poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, de lá para cá. Nada lhes será impossível. Isso é o próprio Jesus falando para nós. E se nós tivermos fé como um grão de mostarda, nada vai ser difícil. E o que fazer para aumentar essa nossa fé, irmãos? O que fazer em tempos difíceis? Alimentar a palavra, para que isso cresça, para que a gente cresça, para que a gente evolua, para que a gente ande passos mais firmes na direção do Senhor. Para que um dia tua fé não esteja lá em cima e outro dia tua fé esteja lá embaixo. Para que tu se fortaleça no Senhor. Entregar o controle para Deus. Entregar para Ele. Porque se nós somos tão pequenos e a nossa fé está dizendo que é como um grão de mostarda. E esse grão de mostarda, quando ele é plantado, ele se transforma numa árvore linda, numa árvore grande, numa árvore forte. Eu até pedi para a Isa tirar uma ilustração para nós, para mostrar o tamanho que fica. Olha lá o grãozinho, vira uma árvore linda. E como que nós vamos virar uma árvore linda? É lendo a palavra. É entregando o nosso controle da nossa vida para Deus. E é orando. Orando, buscando a Deus todo o tempo, sem cessar. Estando na presença dele. É assim que a nossa fé vai ser fortalecida. É assim que nós vamos crescer. É assim que nós vamos andar na direção do Senhor. O grão de mostarda, quando ele é semeado na terra, sendo pequeno, ele tem tanta força. E aqui o Senhor está falando que nós temos que ter essa fé, essa força. Pequeno, não somos pequenos, mas nós somos fortes no Senhor. A gente precisa se desenvolver interiormente para a gente se fortalecer nos dias difíceis e crescer e se transformar nessa árvore linda. Eu coloquei a outra imagem da árvore sozinha. Olha o tamanho da árvore. Esse grãozinho aqui vira naquela árvore. Ele quer que a gente cresça em fé e que a gente expanda
o reino de Deus aqui na terra. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor, meu bom Deus, obrigado por esse culto, Pai. Obrigado por cada vida, Pai, dos irmãos que estão aqui, dos irmãos que estão em casa, Pai. Que a nossa fé, Pai, possa crescer como esse grão de mostarda cresce, Pai. Que a gente se fortaleça todo dia, Pai. Que haja um mover sobrenatural na nossa igreja, Pai. E que a gente esteja bem todos os dias, Pai. Que o Senhor use o Maurílio nesse culto para trazer a palavra para nós, Pai. Que venha nos edificar, Pai. Obrigado por tudo, Paizinho. Obrigado por esse culto. Obrigado por pelas nossas vidas. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu nunca tinha pego um grão de mostarda na mão. Não sei se você já tinha pego, né? Eu não tinha pego ainda. Sabia que existia. Agora é tão lindo, né? Jesus dizendo que se a nossa fé for desse tamanho, a gente é capaz de mover uma montanha. Amém. Eu quero essa fé. Eu quero essa fé. Quem é que quer essa fé? Amém, eu quero. E eu acredito em tudo aquilo que Jesus disse, em tudo aquilo que ele disse. E se ele disse, eu confio. E como ele disse, eu confio, eu creio. Eu quero essa fé. Eu quero essa fé. Eu quero ver os montes se movendo. Ele que caminhou sobre as águas, ele que deu todos os exemplos que nós precisávamos do que realmente é viver conforme o que o próprio Deus quer para o seu reino, para os seus filhos. Né? Eu quero essa fé. Glória a Deus. Né? Vamos louvar o Senhor. Um louvor que a gente cantou muito tempo. Né? Cantamos muito tempo. Eu vou precisar da ajuda de vocês, quem lembra. E para Isa colocar a letra ali, ó, que ela é em cima dessa palavra. Se tiveres fé Como um grão de mostarda, isso é o que diz o Senhor. Se tiveres fé Como um grão de mostarda, isso é o que diz o Senhor. Então dirás para a montanha, move-te, move-te. Então dirás para a montanha, move-te, move-te. essa montanha Se moverá, se moverá, se moverá. 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 Como um grão de mostarda, isso te diz o Senhor. Se tiveres fé Como um grão de mostarda, isso te diz o Senhor. Então dirás para a montanha, move-te, move-te. Então dirás para a montanha, move-te, move-te. Essa montanha se moverá, se moverá, se moverá. 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 Não convidei vocês para dançar, né? Hoje, mas na próxima vez a gente dança, a gente dançava, né? Dançar. Né? E eu não sei qual montanha que tu quer mover. Tem que basta um pouquinho de fé. Amém. Imagina o tamanho da fé que Deus pode nos dar. Né? Vamos seguir nesse espírito de alegria, de louvor, de adoração, e de que o Espírito Santo ele venha a ministrar nas nossas vidas, a nos trazer algo hoje e de alguma forma aconteça algo que acontece toda vez que o Espírito Santo está presente. É ele que traz a clareza, é ele que traz a revelação, é ele que traz o entendimento, é ele que nos consola, é ele que nos conforta, é ele que
É Ele que leva as nossas orações até o Pai, né? É Ele que traduz muitas vezes aquilo que a gente não consegue dizer em palavras, mas Ele traduz. Amém? Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Por tua glória, Senhor. Mais uma vez. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia. Tá sentindo essa paz?
a paz comum nesse lugar, onde a palavra está, onde Jesus está. Amém? Quero convidar vocês a abrir a Bíblia, para Isa colocar aí para nós, Mateus 28, 19 e 20. Uma palavra mais que conhecida, e se ela não é conhecida, se ela não está gravada, se ela ainda não está impressa na nossa mente, no nosso coração, é importante que a gente peça para Deus imprimir, gravar a palavra toda, mas em especial essa palavra. Alguém se habilita a ler o que está escrito aqui? Portanto, vamos e façam discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma ordem clara, é algo fácil de entender, mas não é exatamente sobre isso que eu quero hoje ministrar aqui e conversar e falar com vocês, para que o Espírito Santo esteja ministrando aí. O Senhor fale contigo nessa noite, assim como Ele tem falado comigo, e eu sei que Ele vai falar ainda mais comigo nessa noite. Nós somos crentes, somos cristãos ou somos discípulos? Talvez no dia a dia a gente se identifique como cristãos, como crentes. Talvez alguns de nós se identifiquem, assim como a dona Norma, como discípulos, né? Talvez nós que somos da visão celular no modelo dos 12, nós temos um dos pilares, né, um dos degraus da escada da visão é o discipular, né? Então, nós quando decidimos fazer parte da visão, a gente assume, no mínimo, uma intenção de sermos discipulados, e talvez aí venha a palavra discípulo, né? O ser discípulo com mais força. Agora, não sei se você sabe que na Bíblia a palavra crente aparece 12 vezes. Nas versões que nós lemos aí, na maioria das versões, aparece em média 12 vezes a palavra crente. Cristão aparece 3 vezes. E discípulo aparece 267 vezes. Não sei se você sabia disso. Eu, quando fiquei sabendo disso, eu fiquei impactado, porque eu ouço muito mais falar em cristão, muito mais falar em crente do que em discípulo. Por mais que cabe um destaque que nós, da visão celular no modelo dos 12, ouvimos muito mais falar em discipulado, em discípulo, em discipular, do que a maioria dos nossos irmãos crentes, cristãos. Deus deseja que sejamos discípulos de Jesus e façamos discípulos de Jesus. Não sei se você tem consciência disso. Deus deseja que sejamos discípulos de Jesus e façamos discípulos de Jesus. Você é capaz de repetir isso? Deus deseja que sejamos discípulos de Jesus e façamos discípulos de Jesus. Jesus usou o termo discípulo, mas nunca usou o termo cristão. A primeira aparição da palavra cristão na Bíblia é encontrada no livro de Atos, em que Lucas fala, está em Atos 11, 26, em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. A primeira vez que aparece na Bíblia a palavra cristão.
E a maioria dos estudiosos bíblicos considera que é improvável que os próprios discípulos, que os fiéis, que a igreja tenha usado ou tenha pensado esse nome cristão. O nome cristão veio dos de fora da igreja, veio dos romanos, veio dos de fora da igreja. A igreja primitiva tinha outros nomes para si próprios, como discípulos, como santos, como irmãos. A igreja se autodenominava discípulos, se autodenominava santos, se autodenominava irmãos. Não se denominava. Interessante isso, não? Na outra vez que eu preguei aqui, eu falei que Jesus pregou o tempo todo o reino de Deus. Tá? E que, de uma forma ou de outra, hoje, é difícil pregar o reino de Deus. Você prega sobre muita coisa. É difícil pregar sobre isso. E o reino de Deus é justiça, o reino de Deus é ordem, o reino de Deus é disciplina, o reino de Deus exige que os princípios sejam vividos. Tá? E da mesma forma que eu não tinha parado para me deixar ministrar a respeito disso, até que, lendo um autor cristão, ele numa frase disse assim: se nós fôssemos pela palavra, nós nem nos deixaríamos ser chamados de cristãos, nós seremos chamados de discípulos. Ele me provocou. Eu sempre me identifiquei como cristão, né? E muito pouco me identifiquei como discípulo. Não sei se essa é a tua realidade também, né? Foram os de fora da igreja que nos apelidaram de cristãos. Para Jesus, nós somos discípulos. Ou não somos discípulos. O nome cristão, que parece ter sido inventado pelos que não pertenciam à igreja, e provavelmente foi usado na época como um termo depreciativo, acabou predominando. E se vocês pararem para perceber o que está acontecendo hoje aí fora, continua se usando o termo cristão de uma forma pejorativa, muitas vezes, não é verdade? Porque hoje dizer que é cristão é quase como não dizer muita coisa. Tem muita gente que se diz cristão e está longe dos ensinamentos de Jesus. Está longe, passa longe de ser um seguidor dos passos de Jesus. Faz sentido isso para você? Sim. Esse termo cristão, que é parte da nossa vida hoje, eu não estou aqui dizendo que nós não vamos ser cristãos, eu só quero trazer, talvez, compartilhar com vocês uma clareza, que assim como a palavra é luz, o salmista, a tua palavra é luz para os meus pés, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, né? E muitas vezes a gente está caminhando no escuro, a gente não está caminhando na direção certa, a gente está inseguro, porque às vezes falta uma revelação de algo, como nesse caso para mim foi muito impactante, né? Tem muita e Deus, o Senhor me mostrou isso como algo que serve como um exemplo de tanta coisa que vem de fora da igreja para dentro da igreja e acaba predominando. Então, de tanto sermos chamados de cristãos, mesmo que na palavra só apareça 3 vezes diante de 267 vezes que nós somos chamados de discípulos, a gente se identifica como cristão e talvez perde essa consciência de que Deus quer que sejamos discípulos e que façamos discípulos. E a gente muitas vezes nem entende o que realmente é ser discípulo. Assim como a gente não tem muitas vezes clareza do que é ser cristão. Cristão é pertencer a Cristo. E cá entre nós, tudo é de Cristo.
Tudo pertence a Cristo, até aquele que não se identifica como cristão. Alguém que tem dúvida de que Jesus é dono de tudo? Que ele é todo poderoso? Alguém tem essa dúvida? A gente tem essa clareza. E eu acredito que até aquele que não confessa Jesus, não confessa o Senhor como Salvador, como único e suficiente Salvador, ele pertence a Cristo. Mas isso é uma interpretação minha aqui, porque eu acredito que Deus é dono de tudo, criador de todas as coisas. O pertencimento está muito mais distante daquilo que eu acredito que Deus quer para nós. Porque discípulo é diferente. Se a gente for pegar a própria palavra discípulo, como foi escrito no grego no Novo Testamento, significa aluno-aprendiz. É uma palavra que não sei como é que é exatamente a forma como é falada, mas é matetes. Matetes. M-A-T-H-E-S, não T-H-E-T-E-S. Matetes. Significa aluno, mais do que aluno e aprendiz. Significa que alguém é um seguidor e segue completamente os ensinamentos do seu mestre. É mais forte, né? Discípulo, então, é aquele que, além de ser um aprendiz, ele segue completamente os ensinamentos do seu mestre. Então, significa que ser um discípulo de Jesus é seguir completamente os ensinamentos de Jesus. É diferente de um título. Né? Tem de se autodenominar, eu sou cristão, eu sou crente. Crente quer dizer que acredita em Jesus. Mas a gente sabe, está escrito, o diabo acredita em Jesus. Né? E quem não acredita, não muda absolutamente nada. Né? Não acreditar em Jesus não muda em absoluto o fato dele não só ser, porque ele simplesmente é, ter todo o poder e não depender em absoluto do quanto acreditam ou não acreditam nele. Porque se você crê assim, às vezes a gente acha e pode até achar que é um pouco diferente disso, mas eu não consigo pensar diferente. O destino é diferente, né? A gente que conhece a palavra, tem a revelação da palavra, sabe as consequências. Né? Sabe as consequências. Talvez você possa achar que essa é apenas uma simples questão de uma palavra que é substituída por outra, com um valor semelhante. Talvez você possa achar isso. Que não, só trocou uma palavrinha, uma palavra por outra e não muda muito. Né? Talvez você possa achar que é um apelido que foi dado e que acabou, de tanto repetir aquele apelido, se esqueceu do nome original e ficou o apelido. Isso acontece muitas vezes. Quantas pessoas você conhece que, de tanto ser chamado só pelo apelido, daqui a pouco as pessoas nem sabem qual é o nome delas? Conhece alguém? Você não sabe qual o nome? E que você só sabe o apelido? E aí, quando vai, talvez, precisar do nome da pessoa, você não sabe qual é, você só sabe qual é o apelido. Eu tenho certeza que muita gente não tem noção de qual é o nome original, o nome bíblico que nós recebemos, como Jesus nos chamou de discípulo, nos chamou para sermos discípulos, nos chamou para fazermos discípulos. Amém? O Senhor me mostrou isso como um exemplo de como é possível deixar de lado uma prioridade, como é ser um discípulo, ser discipulado, discipular, e assumir uma conduta baseada nos costumes, baseada na cultura, baseada em questões humanas, e não aquilo que o reino de Deus, aquilo que Jesus ensinou. Um exemplo. Talvez esse seja um exemplo dentre muitos outros.
Quantas coisas que nós fazemos hoje que são bem diferentes daquilo que a igreja primitiva e os discípulos de Jesus originais ali, né, faziam, e que o próprio Senhor fazia, e deixou como exemplo para que nós fizéssemos. Quanta coisa por cultura, por costumes, porque os romanos, porque os gregos, porque os latinos, porque os brasileiros, porque tanta gente, né, foi repetindo, e a gente foi aceitando. Talvez um exemplo hoje bem atual seja o seguinte: na sua maioria, a população brasileira é conservadora. Mas por quanto tempo as pessoas elas acreditaram que a maioria era de esquerda? De tanto repetir na mídia, de tanto repetir, né, na escola, de tanto repetir na universidade, de tanto repetir no meio político, as pessoas acabam acreditando. Até que aparece alguém que ousa romper com a cultura predominante e se apresenta como alguém conservador. O que acontece? Fica claro que a maioria não tem a mentalidade esquerdista, não tem essa visão de mundo. Não sei se faz sentido esse exemplo. Acho que ele é bem atual, né? Ele é bem atual. Por quanto tempo a gente ficou e a gente fica pensando, muitas vezes agindo de acordo com o que o mundo está falando e repetindo para a gente o tempo todo, o que a gente deve fazer, o que a gente deve pensar, o que a gente deve sentir. E a gente passou por um tempo agora há pouco muito cruel, muito grave que aconteceu nos últimos anos, na medida que foi dito para todo mundo que todo mundo devia estar com medo, todo mundo devia estar apavorado, que todo mundo deveria ficar ali preso em casa, fechado, tanta coisa que aconteceu nesse tempo. E até a gente, muitas vezes, ficou com medo, ansioso, né? Não estou aqui para dizer, é só o que, tanta coisa que vem. E não é de agora, desde Atos. Ali começaram a nos chamar de cristãos. E talvez a gente começou a perder essa identidade de discípulo. Você se vê como um discípulo de Jesus? Quem é que se vê como um discípulo de Jesus? Você se vê como um discípulo de Jesus? Se você ainda não se vê como um discípulo de Jesus, você sabe que é para isso que o Senhor está te chamando. Você tem procurado aprender com Jesus como se portar, como agir, tem seguido os seus ensinamentos? Vai responder. Mas essa a gente precisa carregar para casa essa pergunta. Tem procurado aprender com Jesus como se portar, como lidar com as situações, como agir? Nos últimos meses eu tenho estudado junto com o apóstolo Egber, de Carazinho. Conhece o apóstolo Egber? Sim. Tenho estudado junto com ele, a gente toda semana se reúne e estuda, e pesquisa, e conversa. E uma das coisas que a gente tem estudado é o que é um discípulo e qual é a missão principal de um discípulo. Como realmente ser um discípulo.
E a gente chegou numa missão, que ainda não é, talvez, a missão definitiva, mas é uma ideia que traz uma ideia do que e qual é a missão de um discípulo, para procurar deixar um pouco mais detalhado, de uma forma que a gente consiga saber o que a gente precisa fazer para ser um discípulo, né? E, de acordo com esse estudo que a gente está fazendo, e de uma definição que o Egber já tomou para compartilhar com a igreja dele, viver de acordo com os princípios bíblicos é a primeira parte da missão do discípulo. Viver de acordo com os princípios bíblicos. Poderia repetir isso? Então, ser um discípulo é viver de acordo com os princípios bíblicos. E uma segunda parte. Implantar e manter em sua vida as características de um discípulo. Implantar e manter em sua vida as características de um discípulo. E a terceira parte final dessa missão do discípulo, e ganhar vidas para Jesus. E ganhar vidas para Jesus. Pode repetir? Ganhar vidas para Jesus. Então, juntando os três agora, a missão de um discípulo é viver de acordo com os princípios bíblicos, implantar e manter em sua vida as características de um discípulo e ganhar vidas para Jesus. Se a gente consegue declarar tudo isso junto, está valendo. Agora vou sem ler. Então, é viver os princípios bíblicos, implantar e manter em sua vida as características de um discípulo e ganhar vidas para Jesus. Ficou claro? Bom, mas está claro para você o que são os princípios? Quais são os princípios bíblicos? Tendo uma Bíblia, até a minha Bíblia não é das mais grossas, né? Essa aqui que eu trouxe ela é mais fininha. Alguém tem uma Bíblia mais grossa aí? Pega da Cris. Os princípios estão aqui, né? Estão na palavra. Você sabe quais são os princípios? Tem clareza, assim, os princípios principais são tais. Quem aqui sabe quais são? Hã? Semear e colher. Qual outro? Autogoverno. Não. Para você ver o seguinte, ó. Ah, se a gente for pegar os 10 mandamentos, os 7 princípios, se a gente for pegar o Jesus simplificando lá para o fariseu que perguntou para ele sobre qual era o mandamento mais importante, Deus, de uma forma ou de outra, ele sempre deixou as coisas muito claras. É a gente que complica. Quem concorda com isso? Entendeu? Talvez eu dissesse, cite 10 versículos, você citaria 10. Se eu dissesse, cita 20, você citaria 20. Se eu dissesse, cita 50, você cita 50. Mas talvez não cita os 7 princípios. Que são os principais. Os princípios. E debaixo desses 7 princípios estão vários outros princípios. Mas esses 7, eles são como um guarda-chuva, entendeu? Que estão por cima de outros. Tá? Faz sentido? Então, nós pegamos alguns dos princípios, mas o que significa princípio? Princípio significa a base, a verdade primeira, a origem de onde as coisas procedem. Os princípios definem os comportamentos, as práticas, as leis e as decisões. Isso são princípios. Então, se a gente compreender que um discípulo ele vive os princípios, a gente precisa saber quais são os princípios. E aí, desde a escolinha, a gente aprende os 7 princípios. Então, a gente tem lá os 7 princípios. É isso que a gente precisa viver. Né? Certo? 7 princípios. Caráter, mordomia, semear e colher, autogoverno, soberania, individualidade e união, aliança. Né?
Aliança. São 7. E aí, na própria definição da missão do discípulo ali, do viver os princípios, implantar e manter as características de um discípulo, sabe de onde é que vem as características? Do viver os princípios. Quando a gente vive os princípios, a gente desenvolve as características. E aí, aquilo que a gente sabe que é fundamental, santidade, fidelidade, obediência, honra, amor ao próximo, honestidade, gratidão, hospitalidade, sinceridade, verdade, misericórdia, enfim, entre tantas outras características de um discípulo, são decorrentes do viver os princípios. A gente vive os princípios e vai desenvolvendo essas características. É claro que de acordo com a nossa igreja, de acordo com a nossa família, de acordo com a nossa cultura, de acordo com a nossa vivência, a gente tem mais características. A gente até escolhe algumas características que a gente quer desenvolver. Elas acabam se unindo, né, e formando essa individualidade, que é um princípio também, né? Agora, um discípulo, então, vive os princípios, ele desenvolve as características, então implanta e mantém em sua vida as características de um discípulo, e ele ganha vidas para Jesus. E ganhar vidas para Jesus é cumprir o que aquele texto nós lemos no início, né? Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, completando, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu sei que a Bíblia fala muita coisa a respeito de ti, a respeito de mim. Se eu perguntasse para ti, quem o Senhor diz que você é? Quem Jesus diz que tu és? O que te vem à mente? Filho, o que mais? O que mais vem à tua mente? Quem o Senhor diz que tu é? Talvez, a gente pense em várias coisas, que a gente pode andar pela palavra, né? E a gente vai de filho, de herdeiro, de servo, de amigo, que mais? De bem-aventurado, mais que vencedor, que mais? Que mais o Senhor diz ao teu respeito? Santo. Agora, eu tenho convicção que Deus te chama de discípulo. Ele diz que tu é um discípulo. Ele quer que tu seja um discípulo. E Ele te chamou para ser um discípulo. Então, quem o Senhor diz que tu é? Um discípulo. Um discípulo. E esse discípulo, ele é crente, esse discípulo ele é cristão, esse discípulo ele é filho, ele é amigo, ele é servo, ele é bem-aventurado, ele é santo, ele é fiel. O que mais? Vocês sabem que tem alguém que veio com uma missão de roubo, de destruição, de discórdia, de confusão. Você sabe que tem alguém aí que vem com essa intenção? Ou com essas intenções? Sim. Eu tenho certeza que o tempo todo, ele está tentando roubar, matar e destruir. E onde há brechas, ele entra. Quem sabe disso? Será que existem brechas na igreja? Será que existem brechas nas nossas vidas?
Ok? E ele o tempo todo vai tentar roubar. E uma das coisas que eu tenho certeza que ele vai tentar roubar e que ele, de muita gente ele já roubou, e hoje eu tenho certeza que se tu pedir para o Senhor, Senhor, coloca em mim a identidade de discípulo de Jesus. Restaura em mim o entendimento do que é ser realmente um seguidor de Jesus. Senhor, implanta na minha mente essa identidade de discípulo. Eu tenho certeza que algo vai mudar na tua vida. Ok? E se o inimigo não te roubar isso, ele já tem tentado roubar isso da igreja, muita gente está deixando ir o discípulo e ficando com o cristão, ao ponto de quem num dia está defendendo o aborto, num dia está defendendo o crime, num dia está defendendo corrupção, no outro dia está dizendo que também é alguém que conversa com Deus, que é cristão, vai na missa. E outro dia está dizendo que não precisa ter padre, não precisa de pastor, não precisa de ninguém, está chamando a igreja de facção criminosa. Sabe do que eu estou falando, né? Precisa tomar muito cuidado. Porque são os discípulos de Jesus que vão fazer a diferença. Nesse tempo, na nossa cidade, na nossa nação, nas nossas casas, a gente precisa dessa identidade de si. Se você crê nisso. Bem? Vamos ficar de pé, então vamos orar? Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa clareza, Senhor, de como o Senhor Jesus nos chamou, Senhor, de discípulos, Pai. Eu sei que Ele nos quer como discípulos, Senhor, Ele nos quer como aqueles que vivem os princípios, como aqueles, Senhor, que desenvolvem as características, que mantêm as características de um discípulo, Senhor, e que ganham vidas para Jesus, Senhor, que fazem discípulos nas nações, Senhor, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor, ensinando a obedecer os teus mandamentos, Senhor, a obedecer tudo aquilo que o Senhor nos ordenou, Senhor. Nós sabemos que o Senhor está conosco, Pai. Talvez nós ainda não saibamos, Senhor, como seguir os teus passos, Pai, de uma maneira mais correta, de uma maneira mais assertiva, mas eu sei que é o teu Espírito Santo, Senhor, que vai nos ensinar, Pai. Que nós venhamos, Senhor, hoje a ter esse desejo ardendo no nosso coração, Senhor, de sermos discípulos, Senhor, de entendermos o que é ser um discípulo e procurar cada dia ser um discípulo, Senhor, para fazer realmente a diferença nesse tempo, Senhor, na nossa casa, Senhor, nas nossas vidas, Senhor, no nosso trabalho, Senhor, na nossa igreja, Pai, no nosso bairro, Senhor, na nossa nação, Senhor, no mundo, Pai. Eu sei, Pai, que os discípulos, Senhor, onde há um discípulo, Pai, a diferença já vai sendo feita, Senhor. E eu quero fazer essa diferença, eu sei que os meus irmãos aqui também querem, Senhor, fazer essa diferença que um discípulo faz, Senhor. E que venha sobre nós nessa noite, Senhor, uma unção de discípulos, Senhor. Venha sobre nós nessa noite, Senhor, algo do Senhor que faça com que em nós haja essa identidade de discípulo, Senhor. Que a gente consiga realmente se ver como discípulos, Pai, sentir que somos discípulos, Pai, declarar, Senhor, com autoridade que somos discípulos, Pai. E assim como já foi ministrado hoje, se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, Senhor, um monte se move, Senhor. E eu sei que um discípulo tem uma fé no mínimo do tamanho de um grão de mostarda, Senhor. E eu quero essa fé, Senhor. Eu quero essa fé para mim, Senhor. Eu quero, Senhor. Eu desejo, Senhor. Eu anseio por isso, Senhor. Eu quero, Senhor, ser discípulo e me comportar como um discípulo, Senhor. Que toda honra, toda glória seja para ti, Senhor.
Amém, Senhor. Glória a Ti. Eu quero chamar o Maninho e a Fabiana para eles falarem um pouquinho sobre o Congresso da Visão. A gente segue nessa discípulos. Shalom, amados. Oi. É isso aí, né? O Maurício estava ministrando, falando sobre os princípios, né? E algo que chama bastante atenção é a união da aliança. E nós precisamos ser aliançados com os nossos discípulos, nossos apóstolos. Porque eles têm orado por nossas vidas, eles têm orado pelos nossos sonhos, eles têm apresentado a Deus as nossas famílias, né? E essa é uma grande oportunidade que nós temos de honrá-los como os nossos líderes, né? A gente sabe que quando se trata de finança, a gente às vezes dá uma balançada, mas vocês poderiam estar, o errado vai fazer falta, alguma coisa desse tipo. Mas, na verdade, nós estamos fazendo um investimento nas nossas vidas, nós estaremos fazendo um investimento no nosso ministério, na nossa igreja, nos nossos apóstolos. E gostaria de falar assim, será o dia 5 de novembro, esse congresso estadual, a feirinha, né? O ano passado nós somos em 10 pessoas, né? 9,5 para mim. Nós somos em 10 pessoas. E esse ano o desejo dos apóstolos é de levar mais povo aqui de Santa Maria. Porque das regiões que eles coordenam, sempre vai muita gente. E o que acontece? As pulseiras são limitadas, porque as pulseiras não são somente para nós aqui do Ministério Shalom. São para todas as igrejas que eles coordenam, todas as outras regiões. Então, assim, realmente, quem se adianta vai governar. Quem demorar, se nós demorarmos um pouquinho, nós vamos ficar sem pulseira. Nós podemos ter van para ir, nós podemos ter carro para ir, nós podemos ir na rodoviária para uma passagem, mas sem pulseira nós não vamos poder participar, né? Então, assim, vai ser bem facilitada a questão de pagamento também. A gente entende que às vezes somos 2, 3, 4, 5 pessoas na família, né? Mas, assim, os apóstolos conversaram conosco, dá para a gente fazer, por exemplo, eu tenho 50 reais, tenho 30 reais, né? Já podem trazendo, entende, para ir abatendo. Esse quanto? Vai ser dia 5 de novembro. Quanto? A pulseira R$ 100 e a passagem, no caso queiram ir de van conosco, será R$ 100 por pessoa também. Então, serão R$ 200 por pessoa indo de excursão, tá? Então, assim, não precisa, amados, por exemplo, pagar tudo junto, entende? Como o apóstolo falou, a metade agora, quem puder, até o dia 15 do mês que vem, né? E o restante no próximo da data de nós irmos, né? Mas você pode falar conosco para ver, mas os mesmos tem tanto. Pode ir adiantando, entende? Porque a gente sabe que no final se torna realmente mais pesado. Ou de repente, não tenho todo o valor agora, ou um pouquinho agora. Converse conosco. Eu vou ter dinheiro para o dia 5 de novembro? Vou ter todo o valor no final de outubro. Converse conosco. Só que nós precisamos o quê? Garantir as pulseiras. Eu investi em teste, esse valor que vem, poder investir em teste para já poder ir adiantando. Isso, o que os apóstolos conversaram conosco? Eles precisam saber quem vai. Não precisa dizer assim, eu vou ir, eu tenho que ter dinheiro na hora. Não, nós precisamos saber quem vai para ele poder garantir as pulseiras. Porque senão ele vai ter que ceder as pulseiras para as outras igrejas que eles coordenam também. Amém? Então, assim, vai ser um tempo maravilhoso, a gente sabe, tá? Vamos focar no tempo maravilhoso, vamos focar, assim, no valor alto. Vamos focar no que a gente vai viver lá, do que nós vamos crescer espiritualmente, como nós vamos estar preparados para ganhar vidas, né? Nós seremos ministrados pelos apóstolos, nós seremos ministrados pelo apóstolo Renê, vai ser um tempo precioso para todos nós. Amém? Então tá. Aí só nos procurar, tá? Você que está em casa também, se não está aqui, pode nos chamar no privado também. A gente já vai se organizando.
Vamos todos para o congresso, então. Amém. Vamos orar, então, e agradecer por esse culto. A gente... Mais uma semana abençoada aí, que vem pela frente. Amém? Pai, nós agradecemos por esse culto, onde a tua palavra foi ministrada, Senhor, e que cada um, Senhor, que cada irmão, que cada família que está aqui representada, Senhor, ela tenha experiências com o Senhor nessa semana, Pai. Que o Senhor venha surpreender, Senhor, eles nessa semana, Pai. Que cada um tenha supridas as suas necessidades, Senhor. Que onde houvesse uma necessidade de cura, uma necessidade, Senhor, de provisão, Senhor, uma necessidade, Senhor, de solução, Pai. Que o Senhor entre com providência na vida dos irmãos, Pai. E que essa semana, Senhor, seja uma semana em que testemunhos, Pai, de cura, de milagres, Senhor, de fé, de conquista, de vitória, Senhor, sejam alcançadas, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Que a paz do Senhor nos acompanhe, Senhor, nesses dias que teremos pela frente, Senhor, que o Senhor guarde a vida dos nossos apóstolos, Senhor, na viagem, Senhor, e que nós venhamos, Senhor, a desfrutar, Senhor, da Tua presença nos próximos dias, Pai. Que o Senhor siga falando conosco, Pai, ao longo de todos os dias, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se alguém está precisando de oração, não saia sem pedir, né? Vamos orar uns pelos outros. Amém?